É preocupante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no caso tanto da Prefeitura quanto do Governo Federal, a gente tem um livre acesso, a gente está conversando com eles para dar a segurança que o investidor precisa para realmente fazer uns investimentos maiores. Então, mas é um processo. Eu não consigo, a caneta não é nossa para que realmente a gente consiga tomar essas decisões. A gente tem conversado com os poderes concedentes para agilizar esses trâmites. Se for necessário, aí a gente bota um C grande aqui, né? Se a gente precisar, existem algumas outras opções, mas a gente vai primeiro com as opções que a gente tem na mesa. Certeza Profissional, Marcílio Barbosa, você tem Caxias. Se não der certo, aí a gente vai discutir, mas é lógico que a gente já tem plano A, plano B e plano C para essas necessidades. A gente tem hoje uma série de patrocínios, a camisa do Vasco do ano passado para cá já dobrou, a nossa perspectiva é que ela aumente ainda mais, mas nunca teve na mesa a questão da Série A ou Série B. Então, até foi bastante noticiado na época que um dos patrocinadores queria colocar uma cláusula de Série B, porque o Vasco estava na Série B, e a gente se recusou, porque o Vasco, e a conversa que até virou depois, o que eu falei para o patrocinador na época, eu falei, o Vasco hoje entrega na Série B mais do que muito clube de Série A. E continua sendo a mesma coisa. O Vasco hoje foi um dos clubes que mais teve jogos em TV aberta. O Vasco ainda é entre top 5 e top 10 em todas as mídias sociais. O Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas do futebol brasileiro. Então, para o torcedor, todo mundo quer chegar no Vasco, porque sabe que a partir do momento que eu patrocino o Vasco, vem uma exposição, vem um engajamento natural por parte da torcida. Então, isso para a gente nunca chegou a ser um tópico, mas a partir do momento que a gente sabe que eu consigo negociar de forma melhor, eu não consigo, que antigamente algumas vezes acontecia, eu preciso fechar o patrocínio amanhã para pagar o salário na semana que vem. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo negociar com as melhores bases possíveis, porque eu tenho um investidor que me dá a tranquilidade de falar, não, esse valor não, e a gente apresenta isso para ele. A gente está valorizando a marca Vasco. Será que a gente precisa de todos os patrocínios que a gente tem na camisa, ou a gente pode começar a ter menos patrocinadores, mas eles pagando mais por isso? Isso é uma análise que a gente está fazendo. Como é que eu consigo fazer, e aí a gente volta à questão do sócio-torcedor, como é que eu consigo utilizar o meu sócio-torcedor, e aí volta um pouco da pergunta do Diego, para ele sentir que o que ele está pagando vai para o Vasco, mas que ele ao mesmo tempo também está tendo algum tipo de benefício. A gente até no último jogo, no penúltimo jogo em casa, que foi contra o Sampaio, no último jogo em casa contra o Sampaio Correia, a gente deu um desconto de 25%, que não era preciso. O Vasco, dos últimos 19 jogos em casa, 16 ele teve casa cheia. Então, na verdade, se você analisar de uma forma econômica, a gente podia aumentar o valor do ingresso, que mesmo assim ainda tem procura. A gente preferiu diminuir, que era uma forma que a gente tinha, que estava na nossa mão, de agradecer ao torcedor por tudo isso. Então, mas o que eu dou além disso, de benefício? A gente comprou alguns ingressos e a gente botou para resgate no sócio gigante do último jogo contra o Ituano. Por quê? A gente está tentando dar mais benefício ao torcedor. Aí vem a discussão de CRM, como é que a gente potencializa. Então, tudo isso na pauta e a questão do patrocínio é uma delas. A gente começa, não é dependente apenas de uma pessoa, não é o Luiz que vai escolher, não é o Paulo que vai escolher, não é o Rafael. Agora a gente começa a ter, primeiro, um grupo de analistas que vão analisar que tipo de jogo a gente vai ter. Existe um diretor esportivo do grupo, que é o Johannes, que já esteve aqui algumas vezes, que tem uma experiência internacional. Nesse exato momento ele tem o Sebastian, que é um scouting que a gente tem. Nesse exato momento até ele está na sala com os analistas, explicando, entendendo como é que a gente está indo ao mercado. Por quê? Vai ser uma decisão colegiada. Você vai ter pessoas técnicas que vão poder contribuir na discussão. Então hoje você fala com o Johannes, você fala com o Sebastian, você fala com o Paulo, você fala com o Miladen, que é uma pessoa que a gente trouxe do Leicester, para analisar realmente essa pessoa, o atleta, que tem um acordo com a StatsBomb, que é uma outra ferramenta utilizada, para que a gente chegue a um nome. Chegou ao nome, o jogador vai ser o X. Aí a gente vai, está dentro do orçamento? Está dentro do orçamento. A gente tem uma discussão orçamentária, a gente leva para o grupo que é formado pelo Miladen, pelo Dom, ele analisa, é uma contratação pontual de 1 ano ou é um contrato de 3 anos? Porque se eu contrato um jogador de X milhões e ele vai ficar durante 3 anos, 4 anos, ele impacta o orçamento do clube durante 3, 4 anos.
E isso tem que ser visto por todos, não só para quem está sentado na mesa hoje. Então, é essa análise que a gente vai fazer. Mas é um processo rápido. Hoje, eu tenho uma das diferenças que a gente estava falando do processo SAF, processo associativo, são pessoas mais próximas, com decisões mais rápidas, que realmente tomam. Ontem, 10h30 da noite, eu estava falando com o Dom, que está 4 horas na frente. Eram 2 da manhã, porque a gente precisava resolver um negócio. A gente resolveu. Hoje de manhã, a Gisele, às 8 da manhã, já estava fazendo um contrato, às 10 já estava com o Lúcio. A gente, de 10 da noite a 10 da manhã, a gente resolveu um problema. Esse é o tipo de agilidade que a gente tem como SAF, né? E é essa que a gente vai começar a aplicar. Então, da contratação até a questão mais de contratos mesmo. Você elogiou muito o Nenê. Você falou muito do Nenê, dos números fantásticos e tal, mas ele tem 41 anos, né? E a gente viu num modelo SAF, como você disse que o Cruzeiro está subindo, que o modelo SAF não tem paixão, tem razão, tem economia. E o Fábio foi dispensado, mesmo com toda a idolatria do Cruzeiro. O que vocês pensam em relação ao Nenê? O Nenê, para mim, é um ídolo do Vasco. É um cara muito importante, é um cara que de ambiente foi sensacional. Ele puxou realmente a torcida para ele, ele acalmou os garotos. Você teve uma série de garotos jovens que o Nenê foi realmente esse guarda-chuva para eles, desenvolve o teu trabalho, deixa que eu apanho, e a gente seguiu. Então, para mim, o Nenê é um grande ídolo, é um cara que tem que ser respeitado pela história que criou no Vasco. Com 41 anos, ele ainda conseguiu entregar assistência, ele conseguiu fazer gol, é um cara extremamente competitivo. Pra você ter uma ideia, a gente está brincando de quem bota a bola mais perto da linha. É brincadeira. Cara, se ele perder, ele fica revoltado com isso. Ele é nesse nível de competitividade e ele leva isso para todo mundo dentro do vestiário. É um cara fácil, é um cara que está sempre rindo. Raramente você vê, e ele nesses momentos até ele estava, porque ele sentiu um pouco da pressão de todo mundo. Acho que seria hipócrita falar que ninguém sentiu a pressão do último jogo. Todo mundo sentiu, mas ele realmente conseguiu dar uma tranquilidade para que a gente pudesse subir. Então, o Nenê é um cara que eu respeito muito, não só como profissional, como pessoa. É um cara que foi extremamente generoso com a equipe, é um cara que merece todo o respeito do torcedor vascaíno, que algumas vezes acaba sendo muito emoção, muito paixão naquele momento. Mas é um cara que tem meu respeito e minha admiração.